Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Gostaria de pedir que nos ajudasse na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Ana Zírica e a Ana Ricardina. A Ana Zírica veio falar para a gente hoje um tema interessantíssimo, né? O papel do pai na família. Vamos entender um pouquinho mais, né? Porque somos uma sociedade ainda muito machista, onde o homem é o provedor e cabe à mulher criar os filhos. Se o filho é bem encaminhado na vida, a mulher cumpriu a missão com louvor. Mas se acontece o contrário, a culpa é da mulher porque ela não soube criar. Então vamos entender melhor, será que a educação dos filhos é papel só da mulher? Não é papel do homem? Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana, Boa noite. Ana parceira aqui, as Anas, né? Isso. Então, Jorge, essa ideia, ela vem de um histórico aí muito antigo, milenar, né? A gente vem numa caminhada patriarcal. Então, desde muitos séculos, desde muitos milênios, né, o homem tem o papel de ser provedor fora do lar. E a mulher fica com o papel da educação dos filhos. Não que hoje seja diferente, né? Mas aí veio a doutrina dos espíritos para nos trazer uma visão mais profunda sobre isso. Qual o papel, né? E aí, como você trouxe essa questão de que se tudo na educação, se o filho for bem encaminhado e tiver o sucesso, abre aspas, fecha aspas, na vida, o que vai acontecer? É mérito, né? O pai vai encher o peito, na maioria das vezes, dizer é mérito, meu filho é inteligente, né? A minha filha é bem dotada. Mas se há uma falha ali, não. A mãe que não olhou, a mãe que não cuidou, a mãe que não educou. E isso vem desse histórico milenar. Mas nós precisamos observar que nas últimas décadas isso vem modificando, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, no milenar, né? Patriarcal lá. Como que os homens eram educados? Né? O que era ensinado para os homens? Inclusive por nós mulheres, né? Pelas mães. Porque as mães, elas eram submissas aos pais, aos homens, e eles ditavam as regras. E é claro que existiam as exceções, aquelas mulheres que já vinham dotadas de pensamento próprio, de força de postura, então daí nasciam as exceções. Mas de regra, as mulheres eram submissas e os pais ditavam a regra da educação. E quando se tinha uma filha mulher, essa educação ainda ficava mais liberal por conta da mãe. Mas o filho homem, quando chegava a uma certa idade, o que acontecia? O pai assumia para si. O que o pai ia ensinar para o filho que ele tinha aprendido com os avós, com o próprio pai, que era o quê? Que o homem não foi feito para trabalhos de casa, que o homem não tinha obrigação de ajudar a mulher na criação, no cuidado do filho quando nascesse. O homem não chora. O homem não chora. E aí, quando chegava ali na adolescência, na primeira mocidade, esse rapazinho era levado já para ser despertado do seu lado sexual. Então, ele era levado aos lugares propícios para poder conhecer a mulher, porque ele estava na idade de se tornar um homem. E daí nasciam outros preconceitos, que quando esse rapazinho não tinha essa afinidade, não se sentia pronto e não queria ir por esse lado, ele era considerado que um fraco e era chamado de quê? Vamos usar as palavras da época, não existiam essa terminologia que tem hoje. Ou então ele era um viado, né? Ele era um gay, porque ele não queria, naquela idade, já começar um relacionamento ali afetivo com uma mulher, né? Então, o homem também não era muito respeitado. E daí os preconceitos aumentavam. Só que antigamente isso era o quê? Normal, né? E era como? Era às escondidas, ninguém se falava, né? Era como dizia a palavra, ele era incubado, era proibido, era tabu, não se falava, era o normal e pronto, acabou. E as coisas vão modificando com o tempo, né? E aí nós vamos ver lá dentro do Evangelho, eu falo assim, o Evangelho foi escrito por homens. Então, se nós formos ler algumas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, que vão ser trazidas, nós vamos olhar com olhar raso e vamos falar assim, mas isso aí está totalmente preconceituoso. Então, a gente precisa entender o Evangelho, né?
como Kardec nos traz, nos traz tão claramente, e os espíritos, eles não erram, eles não entram em contradição. Os espíritos superiores que trouxeram a codificação espírita. Então, nós precisamos compreender. O que eu não estou compreendendo aqui nessa leitura? Né? E aqui na pergunta 491 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, vai trazer sobre a missão, né? Sobre as nossas missões. E é comparado aqui no livro dos espíritos a missão do Pai como a missão de um anjo da guarda. E qual é a missão desse anjo da guarda? Qual a missão do espírito protetor? Né? Ou anjo da guarda, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, compara-se essa missão desse espírito protetor à de um pai. Qual é a missão do pai, então? É guiar, é educar, é participar ativamente dessa educação moral física para cuidar, e acolher, né? Acolher, né? Então, assim, a gente vai olhar, se a gente olhar para trás só com um olhar negativo, nós não vamos compreender a história que nós temos hoje. Como que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, e lá atrás, fizeram, eles tiveram também amor, né? Só que a forma de educação era outra. Era mais rígida, né? Era uma forma de educação muito rígida. E aí começou-se a modificar algumas coisas, né? Os homens os espíritos foram nascendo com pensamentos diferentes, e aí começou a caminhada de libertação da mulher, vamos colocar assim. E aí o mundo começou a modificar. Por quê? Porque até pouco tempo, como que nós criávamos nossos filhos homens? Quando tinham os adolescentes juntos, como é que era a referência? Aprenda suas cabrinhas em casa, porque o meu bode está solto. Pera lá, quem era que estava dando essa educação aos homens? Quem era que estava ensinando os homens a serem machistas e cruéis com as mulheres? Serem desrespeitosos? Porque foi ensinado lá que podia ter várias mulheres. Tinha que honrar a esposa em casa, mas que honra era essa se ele podia sair para a noite e ficar com outras mulheres? Mas, ao mesmo tempo, qual era a visão? Que a esposa em casa era sagrada. A mulher não tinha o direito de ter prazer nem dar prazer ao marido, porque aquilo era pecado. Era isso que era ensinado às mulheres e aos homens também, né? Então é muito profunda essas raízes. Nós precisamos compreender para nós não continuarmos agravando esses conceitos errôneos, né? Esse preconceito, esse machismo. Porque o machismo também foi incumbido em nós mulheres. Só que nós não paramos para observar e começamos aí numa luta de libertação constante dessa caminhada, né? De descoberta também. É um aprendizado profundo. E a gente vem. Por quê? Porque se desde os primórdios a educação primordial moral em casa é de responsabilidade da mulher, tem uma razão profunda nisso aí. O que eu vim ensinando pelos meus filhos? O que eu vim ensinando para os homens da minha casa? Como foi que eu os eduquei? Porque nós vamos conseguir imprimir isso neles, sendo mãe ou sendo pai. Mas, de fato, é da lei divina. Nós, mulheres, temos um poder maior, né? E o próprio livro dos Espíritos vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a mulher ela vem com menor força física, porque ela vem com maior sensibilidade de sentimento e de força moral para imprimir, porque somos nós mulheres que imprimimos em nossos filhos, que imprimimos nos seres que aqui habitam a terra, que renascem aqui, os primeiros passos, os primeiros sentimentos, as primeiras sensações, porque somos nós que geramos aí. 6 meses, 9 meses, não somos nós? Verdade. Então, quando nós trazemos essa criança ao mundo, somos nós que amamentamos. Lá atrás, quando começou, até no livro dos Espíritos mesmo fala, lá atrás, quando foi criado, né, o homem, como posso assim para as pessoas entenderem, criou-se o homem e a mulher. Deus criou o homem, até na pergunta, né? Que Deus criou o homem forte, por quê? Aí, resposta, para proteger. Para proteger a família. A família, proteger a mulher, porque ele era mais, proteger a mulher. Isso. E eles não entenderam, nós até hoje não entendemos nada que Deus veio nos ensinar. Eles inverteram, usaram esse poder da força para dominar o seu clã, para dominar o
onde ele estava. Isso- É um clã, a família é um clã. É um clã, é o Né? primeiro O clã. primeiro clã da É, sociedade foi a família. Está aqui no capítulo 9 da Lei de Igualdade, né? Vai falar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E aí na pergunta 817, Kardec nos traz, pergunta aos espíritos, né? São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E aí vem a confusão, né, de direitos iguais. E aí os espíritos respondem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então não houve diferença. Deus não fez na inteligência e na igualdade de progredir um maior, outro menor. O que tem as diferenças, né? E aí Kardec insiste, né, nessa questão, Ana, que você levantou e que é muito importante. No 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos respondem, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Foi o que você trouxe, né? É resultado das instituições sociais, ou seja, humana, e do abuso da força sobre a fraqueza. O mais forte sobrepujando o mais fraco. E hoje está aí em todas as funções. Hoje, muitas de nós mulheres nos perdemos pelo caminho da libertação e tornou libertinagem. E estamos hoje tentando subjugar os homens pela força. Sim. Que força? A mulher, ela tem uma capacidade, eu costumo dizer que estranhamente grandiosa, de subjugar qualquer outro ser, né? Nós temos aí as raças, Eva e Adão. Adão veio com a condição da inteligência lógica, né? Da intelectualidade. E a mulher da emoção. Só que quem nos comanda? É a nossa inteligência intelectual ou emocional? Emocional. Tá aí a estranheza da mulher, que quando ela quer, ela usa tanto para o bem quanto para o menos bom. Então nós estamos aí nessa luta contrária nesse momento, precisamos despertar para isso, né? Entre os homens moralmente pouco adiantado, a força faz o direito, né? Então usa-se a força patriarcal até hoje, né? Para dominar, né? Para dominar, né? Então, e aí pergunta, vem nessa parte aí, ó, com qual fim com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí os espíritos respondem, né? Para lhe determinar funções especiais, né? Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves, e ambos, olha a importância, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Daí vem, né, profundamente a indicação do plano maior, né, de ambos ter o dever de se ajudar. Quando o homem se sentir cansado na função dele, é o dever da mulher ajudar, e do homem ajudar a mulher nos deveres dela, que são leves, que é o cuidado do filho, é o cuidado da casa, é ajudar na alimentação, é se a mulher adoece, porque as mulheres, elas não tinham direito, as mães não tinham direito de adoecer. Até hoje não temos, né? Mas hoje já temos o dever de nos cuidar melhor, né? Hoje já nos conseguimos nos amparar mais. Então daí veio, então não podemos determinar assim, os homens são machistas por natureza. O que é natureza? Aquilo que é natural, que foi ensinado de forma natural, mas não é da lei divina, é da lei do homem, né? Esse patriarcal, esse machismo nasceu da lei do homem, porque foi dado do homem, quando eu digo do homem da terra, porque se nós formos olhar histórico, que não cabe aqui hoje, né? Mas for olhar o histórico lá atrás, as mulheres contribuíram, nós mulheres, no poder lá, milênios atrás, contribuímos muito para o machismo crescer. Você não acha que é muito da escritura, não? Porque se olharmos as cartas de Paulo para Timóteo, ele fala sobre isso. Sim. Tem a mulher subjugando a mulher. Tem uma parte que ele fala, que a gente não entende por que ele escreveu essa carta para Timóteo. Eu não lembro em que situação que ele escreveu uma carta dizendo que a mulher tem que considerá-la pequena. Tem um trechinho assim que eu achei que eu não procurei
Esmiuçar. esmiuçar, que eu gosto, mas eu não tive tempo, mas eu li esse negócio hoje, sobre isso, estava olhando Vamos tentar achar aqui essa carta de Paulo para olha, gente, olha, gente interessante, entender. É né? interessante, né? Sabe por que vem essa subjugação da mulher? Já vem nas escrituras. Sim. Os homens puseram a mulher lá atrás, até hoje em muitos países, né? Se você for analisar, quem comeu a maçã? É carta de Paulo a? Não sei se é Timóteo, olha se é Timóteo. Eu acho que é Timóteo. Quem? Quem comeu a maçã? A coitada da Eva, quer dizer, olha aí, quem que trouxe o pecado? Tanto é que o filho errou, se o filho erra, a mulher que é culpada. Mas na época das cavernas não falavam isso, porque o homem ficava fora da caverna muito e tempo. a mulher, o homem ficava fora à noite, tomando conta, e a mulher e os filhos dentro da caverna, e dormia no frio, para protegendo. Só que com o tempo o homem foi se achando mais... Será que é o termo, é a carta que fala mulher aprenda em silêncio? Mas olha só que... Você falou, veio isso na mente. Mas olha só, aqui o que os espíritos superiores, o que o livro dos espíritos nos traz? Kardec nos traz na resposta. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Uhum. E aí Kardec pergunta aos espíritos, né? Como assim a mulher mais vai colocar? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Então a gente vai cair dentro disso aí. Mas vamos tentar achar aqui, ó. Eu não lembro. Será que é isso aqui? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Então, não lembro mais. Né? Uma carta. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Isso aqui está em Timóteo, mas não refere aqui que é a carta de Paulo. É Paulo. Paulo para Timóteo, é Paulo sim, a carta de Paulo. Mas aqui tem um contexto. Não é? Tem um contexto muito importante, porque Paulo não ia subjugar a mulher. O espírito Paulo, né? Com o trabalho que ele fez, ele estudou com mulheres para poder seguir na parte de se tornar. Pela escritura, se você ler isso e interpretar o pé da letra. No pé da letra do que está escrito aí, é por isso que eu falo, nós temos que tomar muito cuidado para nós estudarmos o evangelho. Por isso. É por isso que Jesus sempre falou, né? A gente tem que aprender a tirar o espírito da letra. Né? A gente tem que ver, como a Ana falou, ver qual o contexto para que ele falou isso. Né? Porque o grande X que eu vejo também, que eu entendo que você está falando, é que muitas pessoas interpretam ao pé da letra, do jeito deles, e começa essa subjugação. Sim. Porque, não, está baseado nas escrituras, né? Aqui, ó, eu estou seguindo a palavra, como eles falam. Mas a gente tem que ter o sentido por trás disso. Sim, como eu disse hoje, eu não sei porque eu estou lendo as cartas de Paulo, e me caiu isso aí. Aqui até fala, em um estudo sobre essa carta, que fala, realmente, é a carta de Paulo a Timóteo, às mulheres, né? E aí ele se refere aqui, no escrito, nessa carta, que é referência à mulher, né? Que vai fazer a referência das 4 mulheres, Lóide, Eunice, Prisca e Cláudia. Inclusive, Paulo estudou com Prisca, então não acho que ele foi aluno de Prisca e do esposo de Prisca, né? Foram os fundadores, né, da Isso, igreja. Que foi quando ele foi afastado, que ele foi para o deserto, ele foi hospedado por eles. E você não acha, então, que foi o... Isso, e aqui fala dessa referência, fala que pouco confere aqui, ó, que confere pouca importância de um escrito periférico, que provavelmente houve mudanças nessa fala, porque há contradição, que ao mesmo tempo que Paulo faz referência valorizando a presença dessas 4 mulheres, tem a escrita de que elas devem total obediência e que não conseguem chegar. Então nós temos muito que analisar. Como eu nunca, eu não tive ainda a oportunidade de estudar essa passagem, não vamos ter como discorrer sobre ela. Mas na própria escrita aqui de estudo, né, da doutrina, fala aqui da referência periférica. Eu acho que o que a gente tem que o ouvinte, né, que tem que entender com isso tudo, o que é?
A gente, quando pegar um texto bíblico, não vamos interpretar ao pé da letra, vamos ver o que tem por trás desse texto. Sim. Né? Porque eu entendi o posicionamento da Ana, porque muitas vezes essa subjugação toda Vem disso. é porque a pessoa lê, interpreta, não, tá ali, é a palavra de Deus, acabou, tem que ser assim, não. Né? Para isso nós fomos dotados de inteligência, para que a gente possa sentar, estudar e ver o que está por trás. Sim. Né? Porque muitas coisas que falam dos evangelhos, né, dos evangélicos que falam que foi Jesus, não foi Jesus que falou aquilo, foi a interpretação que deram, até porque o que eles falam, né, o aramaico, aquelas línguas, eles tinham palavras que davam várias interpretações. Então cada um pegou uma interpretação, escreveu e saiu de um jeito, mas não quer dizer que foi aquilo que ele falou. E nós temos aí vários estudiosos, eu gosto muito de algumas referências dos livros do professor Chaves, porque ele pega as palavras, né, e ele contesta que a tradução não é aquilo, não era aquele significado, né? Aí nós vamos pelo próprio evangelho quanto é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que é esse camelo? A ideia que a gente tinha até pouco tempo, que era um animal, e camelo naquela época nada mais era do que a linha de barbante, que era a linha mais grossa de se costurar. Como o barbante ele é mais grosso, necessitava de uma agulha própria. Né? Então a referência era o barbante, né? Mais fácil um barbante, né? Uma linha grossa, que era chamada de camelo, né? Por ser mais grossa. E daí nós vamos buscando. E aqui no que nós trouxemos falando, né? Sobre a importância da mulher na educação aí moral dos homens, né, de hoje estar trabalhando esses conceitos, né, já ultrapassados e trazendo os homens a uma luz maior desse cuidado, dessa divisão de tarefa, desse amor na educação, de acompanhar o filho na escola. Antes não se via pais na escola, hoje já é bem mais comum, faz questão de ir nas festinhas, de acompanhar nas formaturas, né? Você vê na internet outro dia, né, o pai lá, a menininha foi dançar balé, e ela teve uma crise de choro, o pai foi lá, vestiu a saia e foi dançar junto com a filha. Quer dizer, então, assim, gente, é evolução, é aquilo, é a regeneração que está chegando, o planeta está regenerando. A gente, aos poucos, a gente vai se encaixando nessa regeneração. Né, a passos lentos, sim. Porque, gente, nós ainda temos um homem velho muito arraigado dentro da gente. Mas é tempo de nós acelerarmos esse nosso passo. Não há mais tempo. Na verdade, assim, não há mais tempo para postergarmos. Nós já temos que nossa responsabilidade. Podemos escolher postergar, mas vamos ser deixados para trás. Né? Não há mais tempo. Porque hoje nós podemos buscar e ter acesso às informações em todos os meios, em todos os campos. E aqui vem uma coisa muito bacana, só para quem quiser buscar referência depois, está na pergunta 821 essa questão. Aí Kardec pergunta: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E aí os espíritos respondem: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E aí fala assim, nossa, que machismo, né, da Ana falando ali. Quer dizer que a responsabilidade muito dos homens desse machismo, dessa criação é da mulher? Por muitos séculos foi por imposição, depois foi por acomodação do aprendizado. Porque a partir do momento que a mulher, não é que a mulher evoluiu, a mulher se revoltou na evolução, ela deu um passo à frente e falou: eu não aceito isso mais. Só que aí começaram a vir as mães, né? Super protetoras, as mães que ainda assim continuavam colocando os filhos homens como melhores, né? Dando tudo na mão. E aí hoje a gente está vivendo as consequências de todos os nossos passos educativos e buscando a evolução. Hoje nós já ensinamos os nossos filhos iguais. Vem para a pia ensinar a nossa filha de 5 anos a lavar um copo, o filho de 5 anos também vem para lavar um copo, né? Hoje, aí começamos aí vamos colocar de 50 décadas para cá, nos últimos 50 anos, essa revolução dos próprios homens, que eles começaram a descobrir que eles poderiam ser felizes morando sozinhos, saindo de casa. E aí descobrir que poderiam morar sozinhos, começaram a enfrentar as dificuldades.
Nem todo dia tinha alguém para fazer a comida, para lavar a roupa. É. E aí eles começaram a descobrir que eles poderiam aprender a cozinhar a própria comida. E foram se tornando melhores cozinheiros do que nós mulheres, não é? Melhores. Gente, os homens lavam uma roupa que ficam perfeita. Faxinam uma casa que é maravilhoso, né? Até pela força física, e a gente vê a diferença. O pesado, que a gente fica morta, eles vão lá e fazem com a rapidez, né? Então vem essa desenvoltura necessária, né, Jorge, como você traz aí, dessa evolução, dessa transição. A transição planetária, ela não é do Terra diretamente, não. Ela é nossa, ela é espírito, é a transição do espírito, né? E aí, Kardec vai e cutuca mais um pouquinho, né? Kardec é danado, né? Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha, o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Aí os homens começaram a pagar na mesma moeda que as mulheres pagavam. Né? As mulheres começaram a peitar os homens e eles começaram a pagar na mesma moeda. E aí hoje nós estamos vivendo um momento da revolução, inversão de valores, porque o Evangelho não está pregando evolução como inversão de valores. A inversão de valores é nossa, humana. É criação nossa. É criação nossa, né? De não entendermos. E aí estamos nos tornando machistas, independente de sexo. Até porque o espírito não tem sexo, né? O espírito tanto faz. Né? Mas encarnados aqui na Terra nós precisamos compreender por que eu nasci nesse corpo de homem, por que eu nasci nesse corpo de mulher, porque por mais que eu mude externamente, e não estamos discutindo as preferências de ninguém, né? As escolhas, não é isso, não, devemos respeitar exatamente por o espírito não ter sexo, e nós enquanto espíritas sabemos disso, temos o dever ainda multiplicado em centenas de vezes mais do respeito ao outro, a vivência do outro, né? Mas aí nós vamos entender que internamente eu não vou poder mudar, né? Sim. Internamente a minha condição e minha necessidade, se eu nascer num corpo feminino, vai continuar sendo feminino e masculino. E quando eu digo necessidade, eu digo na necessidade física, orgânica, de um problema de coração, de um homem não vai poder jamais ter um problema de útero, né? Um problema de ovário, é nesse sentido que nós estamos falando. A condição dos órgãos masculinos e femininos tem uma diferença muito grande. Então é nesse sentido. E isso tem uma razão, é para nos fazermos compreender algo além do que nós estamos querendo olhar, do que nós estamos querendo ver. Né? Aí daí vem as passagens, né? Daí veio Kardec aí com essa codificação maravilhosa, nos respondendo esses questionamentos, mas nos chamando para um olhar mais profundo, porque é fácil dizer assim, olha, o homem é machista, ele não ajuda dentro de casa, ele não assume a criação do filho. Espera lá, hoje as coisas estão mudando e ainda temos os homens machistas, mas se nós observarmos profundamente, a maioria já não tem mais esse poder. Porque aí, se nós continuarmos batendo nessa tecla, nós não vamos estar conseguindo enxergar a valorização das conquistas nossas femininas, né? E nem a própria valorização do homem, porque o fato de modificar não é desvalorizar, não é desvalorizando o homem que nós vamos fazer com que ele mude os conceitos e o comportamento em casa, porque nós vamos observar hoje que as famílias que já conseguem caminhar com esse conceito de auxílio múltiplo, né, de caminhar, os dois caminharem como o Livro dos Espíritos nos trouxe aqui tão lindamente falando, apesar da fala não ser romântica, né, de um ajudar o outro, de um conciliar com o outro, né, junto ali naquela caminhada, mesmo tendo funções diferentes. Quem já consegue caminhar assim, nós vamos observar que é porque aprenderam a se respeitar mutuamente. Não é com agressões que nós vamos conseguir isso. E uma coisa interessante nisso que a gente também tem que ver as mulheres pioneiras, né, que conseguiram lutar por esses espaços, né? Você vê, a mulher não podia votar, elas lutaram pelo voto, as mulheres hoje chegaram à presidência da República, né, o cargo máximo de um país, as mulheres hoje estão chegando, né, cargos antes que era só de homem, hoje você vê construção civil, motorista de caminhão, motorista de ônibus. Então elas estão mostrando o valor delas e que elas têm condição de estar em qualquer lugar, da mesma forma que o homem também. Nós temos hoje homens que são diaristas, né, que são, como você falou, excelentes cozinheiros. Então,
está acontecendo de um certo cuidadores, modo, né? Porque antes só quem cuidava dos doentes, fosse quem fosse, era a mulher. Hoje. Então a gente está tendo essa equiparação. Esse prato da balança, ele não está pendendo para um lado só, não. Não, ele está balançando, ele está balançando, ele está sacudindo o tempo todo. Porque justamente por isso, tanto do lado das mulheres que fizeram, e homens também que fizeram essa parte, que compreenderam isso que o Evangelho traz, e querem fazer essa equiparação, querem, de uma certa, entre aspas, reparar o mal que foi feito. Né? Eles querem... Então a gente tem que levar isso em consideração também, porque a gente não pode ficar só olhando o lado ruim. E hoje, isso é tão importante que hoje as leis até das maternidades, dos hospitais mudaram muito, né? Antes, o marido, a esposa ia ganhar neném, o marido não podia ver. Só podia entrar depois de não sei quantas horas, depois de ritual das parteiras, depois de ritual do hospital, não era assim? Por quê? Porque era sujo, era feio, né? Era contra a dignidade do homem naquele momento ali. Era um momento muito íntimo da mulher, só da mulher, a mulher sofria sozinha. Hoje, as mulheres chegam na maternidade, a primeira coisa que pergunta: e o pai do neném? Às vezes não são casados, mas ele precisa estar com você para te ajudar, se o parto for natural, principalmente, que hoje existem exercícios que praticam para aliviar as dores nossas, né, da mulher, são dores intensas. Na maternidade, né, se me permite, eu vivenciei há 16 dias atrás, né, o nascimento do meu 5º netinho, né, o Matias. E além da presença do pai, eu pude entrar e acompanhar. E eu ri, por que eu estou trazendo? Eu ri muito, assim, eu sou uma mãe, uma avó, que eu não sou muito dramática para a dor. Eu costumo encarar a dor da melhor forma possível. Então, quando as últimas 3 horas que foram intensas de dor, né, para minha filha, e ela gritava o nome do esposo dela, né, do pai do neném, e falava assim: vem cá, Gabriel, me ajuda, Gabriel, fica perto de mim. Te ajudo, mas você quer que eu te ajude como? Você não te ajuda comigo! E aí, ela agarrava as mãos dele assim, e nós ouvíamos as juntas, né? E ele ficava roxo de dor. E aí eu comecei a rir, falando com a Dola assim: ô colega, já pede para a enfermeira ir arrumar uma vaga para, na hora que o parto aqui acabar, uma vaga lá na ortopedia, porque a dor do parto ele está sentindo, ele não está parindo não, porque assim, era intensa, e ele vivenciou aquele momento com muita intensidade, porque quando ela demonstrava sofrimento, ele também sofria. Então assim, de mãos dadas os dois ali, e ela agarrava mesmo assim, e a gente ri disso muito. Até hoje ele ficou mais de uma semana com os dedos inchados, tudo dolorido. Eu faço ideia. Quer dizer assim, compartilhou aquele momento e compartilhou da dor, porque a força que ela colocava, ela torcia os dedos dele. E ele não tirava, ele resistia àquela dor. Tipo assim, eu tenho o dever de estar junto com ela na dor. Então, assim, eu tô sentindo a dor dela, pela força que ela estava colocando. Tanto que eu brinquei que quando colocamos ela na banheira e tal, ele sentou de um lado, eu de outro, e fomos ajudar no parto. E aí teve um momento que ela segurou a minha mão, pôs a mão no punho dela, troquei minha mão no lugar, falei: comigo não, se quebrar os meus, quebra você. Né? Na brincadeira e tudo, mas assim, olha que lindo isso, né? Um momento que antes era uma coisa, vamos dizer, entre aspas, que pavorosa, né? Hoje é uma coisa normal que as pessoas, né, podem fazer parte. Hoje os pais cortam o umbigo, as enfermeiras vão, as doulas, os médicos, coloca, deixa o lugar certinho ali com 2 tesouras específicas. O pai vai lá e tem aquele amor de eu estou cortando o cordão umbilical do meu filho. Gente, isso tem um significado muito profundo para a nossa evolução, para o ser homem, com né? Certeza. Ele está cortando ali aquele cordão umbilical, cortando um laço de total dependência do filho do útero da mãe, trazendo para fora e dizendo: vem cá, agora é minha vez de ajudar a cuidar, agora é minha vez de fazer parte, né, desse seu desenvolvimento junto com a mãe, que a partir do momento que nasce é isso, tirando a amamentação no seio ali, que é única, tudo mais o pai participa. Então esse ato de cortar o umbigo, se nós olharmos aí com um olhar de caridade, de amor, nós vamos compreender que ele é comparado ao ato de amamentar. O pai cortou o umbigo ali, o laço ali, e a mãe vai amamentar, né? Então, essa necessidade. E nós estamos, se vocês dois permitem, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida. Como que é importante
importante nós entendermos como ser humano, como mulher, a importância da presença do pai, mesmo ele sendo imperfeito, na vida do filho. Que a separação de homem e mulher não deve ser a separação de filhos. Como que essa presença acolhe os filhos e ajuda na formação emocional dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto para a vida, para que ele entenda que ele tem pessoas que o amam. E hoje, antes, se uma mãe morria e deixava um filho criança, o que o homem fazia? Era a lei natural. Levava e entregava uma das avós, porque era o dever dos avós cuidar, porque os homens não tinham condição. Hoje, quantos filhos estão sendo criados só pelos pais? Só pelo pai, homem ali. Numa separação, hoje nós temos aí a guarda dividida, a guarda compartilhada, onde fica X dia na função da mãe, X dia na função do pai. E isso é da lei divina. Isso está nos ensinando. O ideal é que os dois caminhassem junto. Já que tem as diferenças, desde que o tempo é tempo, que o mundo é mundo, o universo, as leis divinas está criando, está trazendo para nós aqui na Terra novas formas de trabalharmos esse amor. Mas essa estruturação, essa presença do homem é muito importante. Eu acredito que o homem está nessa caminhada, porque não há salto, há caminhada constante. E os homens estão nessa caminhada constante de aprenderem, reaprenderem a serem pais, a ser o pai presente, mesmo estando distante muitas vezes fisicamente, né? De se dar para o filho, além de dar só o material, só o sustento. Hoje a gente vê também muitos pais, né? O carinho que os filhos... Porque antes os filhos tinham mais afinidade com a mãe. Agora você já vê isso, os filhos com mais afinidade com o pai. Né? Você vê que eles chegam até a ponta das mães dessa época enciumadas. Porque é da função do pai mesmo ter essa postura, até porque o homem veio dotado disso, né, da razão mais profunda. Então precisa ter essa correção do pai. A mãe veio com mais amor, né, com mais carinho, com mais afeto. Quando se os meus filhos assistirem isso, ouvir, puder mandar mensagem, eu estou mais ou menos enrolada. Eu estou quase mandar uma mãe errada para nós. Né? Porque eu exerci, mesmo estando ainda casada, eu exercia muito o papel de mãe e pai. Né? E depois do divórcio, quando eu estava grávida da última filha, que vai fazer 18 anos, aí que eu assumi de vez. Mas eu entendi aquele relacionamento, né, da imaturidade do pai dos meus filhos. E com certeza foi uma escolha minha. Então eu não reclamei disso na vida, eu não criei mágoa com isso, né? Algumas amigas que acompanharam a minha história até não entendem muito, eu já tentei explicar algumas vezes, mas algumas não entenderam. Eu falei, deixa pra lá, só aceita que tá bom. Aceita que dói menos. Né? Então, assim, mas é isso, essa reestruturação, ela é intensa, ela é uterina, ela vem do útero mesmo, né? Ela vem do útero do universo, ela vem do útero do plano espiritual, ela vem do útero nosso físico carnal. Essa mudança, ela tem que ser uterina. Então, como que nós vamos modificar? Ensinando melhor os nossos hominhos de hoje, os nossos filhos. Preparando eles para tratar desde sempre a irmã, seja mais nova, mais velha, as primas, a vizinha, a coleguinha de escola, com amor, com respeito, com cuidado, né? O meu neto de 8 anos de idade, ele tem a preocupação de quando leva o lanche para a escola, ele leva para dividir com os colegas, mas ele prioriza as meninas. Ele prioriza as meninas. Ele tem todo o cuidado, as professoras falam que na hora do recreio ele brinca com os colegas e tudo, mas ele está sempre de olho que se uma coleguinha cai, se acontece alguma coisa, ele é o primeiro a chegar perto. Isso é um cuidado, é natural a proteção do homem. E nós, mulheres, devemos aceitar isso, gente, com amor, com carinho, com respeito e incentivar. Não é falar, eu não sou fraca, eu não preciso. Eu falo que eu tenho uma regra comigo. Direitos iguais, deveres diferentes, por favor, homem. Carreguem o meu peso. No livro Nosso Lar, capítulo 20, eu gosto desse capítulo. Toda vez que eu falo de família, eu lembro da Dona Laura. Sim. Ela ensina a fidelidade de uma mulher. Não é que ela vai deixar de ser forte, porque ela ficou só tomando conta de uma casa, né? Que mostra ali, né, no contexto, quando o André Luiz chega, o marido
já estava encarnado, ou seja, mostrando um contexto todinho de uma família, e ela tomando conta de tudo. Mas ela não deixou, agora ela fala, tem um texto maravilhoso que ela fala sobre família. Ela fala isso que você está dizendo, mas só que a mulher, hoje, ela está confundindo. Está confundindo. Nós estamos trocando os papéis, de forma triste e dolorosa para nós, tá? E aí é por isso que eu bato na tecla. Não vamos alimentar o machismo do homem, o preconceito do homem. Não é só responsabilidade do homem, é responsabilidade uterina, né? E aí, para provocar mais um pouquinho, falar assim, mas aí você vê a escrita do Livro dos Espíritos também tem preconceito contra as mulheres. Olha só. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa, é a pergunta 822A do Livro dos Espíritos, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E olha o que os Espíritos nos respondem. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. Gente, eu gosto muito, é muito gostosa essa pergunta e essa resposta. E nós, quando olhamos pelo lado só preconceituoso, machista ou feminista, nós vamos falar assim, tá falando que o homem é que pode ir para fora e a mulher tem que ficar em casa submissa. Vamos lá. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Aí vem assim a declaração perfeita disso que você está falando aí, ó. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, para a civilização evoluir, para nós girarmos a chave, é necessário esse progresso nosso, feminino. Porém, quando fala que ocupe-se o homem com o exterior e a mulher com o interior, gente, não está falando das coisas materiais e palpáveis, não está falando de um serviço doméstico, nem de um serviço, vamos colocar aí para entendermos melhor, de construção civil, não. Está falando que ocupe-se o homem com o exterior, uma família, tem vários problemas exteriores para se resolver, tem um mundo a ser enfrentado. E uma família tem um mundo interior. Está dizendo que a mulher deve cuidar com sensibilidade desse cuidado moral e emocional de sustentação da família, inclusive ajudando o caminho do próprio esposo, do próprio companheiro. E que o homem se ocupe com as coisas mais mundanas, que são as nossas necessidades. Exatamente por essa condição. Não está colocando limitação, nem colocando ali uma barreira para um ou para outro, porque não está falando de coisas materiais palpáveis. Não está falando de objetos nem de funções materiais. Está falando de funções morais. Está falando da nossa função de ensinamento, de condição que nós viemos dotados dessas condições. E essa emancipação também, nem entender que essa emancipação era importante, mas não vamos trocar essa emancipação feminina, né, pelo machismo, né, porque as mulheres estão se emancipando, mas elas hoje, os erros que elas ontem apontavam nos homens, elas estão cometendo mas hoje. É aí que tá, a emancipação é diferente de transgressão. Justamente. Nós estamos caminhando, correndo, aliás, nós não estamos caminhando, nós estamos correndo em transgressão de direitos, né? Justamente. Em transgressão de direitos, sem observar a nossa condição de um dever bem cumprido. Eu sempre trabalhei fora como mulher e sempre cuidei da casa. Hoje, eu converso muitas vezes com mulheres, principalmente com formação. Hoje está a lei aí, o empoderamento feminino. O empoderamento feminino é o que vai trazer lá na leitura lá do livro do André Luiz, pela nossa irmã lá, sobre o ser feminino. A mulher, ela precisa se empoderar, porque ela precisa aqui, ó, sair da escravização e ir para emancipação. Emancipação de alma, ela não vai nos levar a transgredir a lei, ela vai nos fazer compreender a nossa essência e chegar às conquistas
sem nos agredir. Porque eu converso com mulheres que falam de empoderamento e falam assim, a mulher não tem que fazer nada em casa mesmo, não tem que, o dia dela ir para o salão de fazer unha, o homem, se quiser, faça, se não deixa ele passar fome, deixa os meninos por conta dele e ele se vira. Mas o empoderamento nem eu deixar de cuidar de mim, da minha casa, dos meus filhos, das minhas obrigações, da minha família, não. Da mesma forma, o empoderamento do homem é ele ir lá fazer a legislação e massacrar a mulher. Então, nós precisamos compreender o que é esse empoderamento. Eu me sinto super poderosa quando eu vou para o beirado do fogão e falo, hoje eu vou fazer um almoço de domingo para vocês, porque eu quero. E vou lá e faço uma coisa deliciosa. Nossa, mãe, que delícia, que bom que a senhora fez para nós. Não, é porque eu estava com vontade de comer também, eu fiz para mim primeiro. É um empoderamento, eu estou satisfazendo um desejo meu. Então, assim, é uma caminhada longa aí para entendermos e valorizarmos e respeitar esse ser. Eu respeito muito o homem, eu admiro muito os homens. Temos que respeitar. Né? Eu tenho muitos amigos hoje que estão exercendo esse papel de pai, criando os filhos, porque as mães não tiveram condição, né? Condição até emocional. E isso é lindo de se ver. Né? E eu olho com bons olhos essa evolução. Bom, meus amigos, nós chegamos, né, ao final do programa, tá um bate-papo delicioso, o assunto tá bom demais, isso era assunto para a próxima semana inteira. Ana, muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos, Jorge. E prepare-se para outras vezes, que será convidada outras vezes. Ana Ricardina também, muito obrigado pela sua participação. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.